Moro aqui na Dinamarca, tenho 20 anos, sou mãe de duas meninas, Vitória Machado, 18 anos, e a Júlia Machado, de 14 anos. Cheguei aqui com 21 anos e eu venho de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde eu nasci, fui criada na cidade de Betim, Minas Gerais. E a minha história de vida é uma história bem, como posso dizer, eu não vou falar pesada, porque tudo acontece porque tem que acontecer, né, para a nossa evolução, Uhum, mas eu vim de uma família muito desestabilizada, emocionalmente, psicologicamente também. A minha mãe, ela é esquizofrênica, uhum, e o meu pai, que já desencarnou alguns anos atrás, ele era usuário de drogas. Na verdade, o meu uhum, pai, ele morreu, desencarnou com uma overdose em 2019. E eu cresci em um ambiente muito triste, porque quando os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, minha irmã 3 anos e meio e meu irmão 1 ano e meio, a gente foi morar com a minha avó. A minha avó, que era uma senhora que também, né, tinha uma vida muito difícil, ela ganhava só um salário mínimo, aposentada, e não tinha condições para nada. E meu pai levou a gente para morar com ela naquela situação. E a minha mãe, quando ela voltou para casa, porque a minha mãe ela tinha fugido com um vendedor de rua, de portas, um vendedor de panelas. Ela, quando ela voltou para casa, não tinha mais ninguém na casa, a gente indo embora. Não era nem uma casa, era uma casa, né? Era um barracãozinho que uhum, a gente vivia. Nessa situação, a minha mãe ela acabou virando moradora de rua. E eu acabei crescendo, vendo nos primeiros 2 anos, dos meus 5 aos meus 7 anos, eu via a minha mãe dormindo na calçada da minha casa, eu via a minha mãe tomando banho no rio, que ficava perto da minha escola, quando eu ia fazer passeio de escola, com os colegas da minha escola, com a minha professora. Eu vi a minha mãe com doenças venéreas, então eu vi muita coisa para uma criança de 5 a 7 anos. uhum, E sem eu perceber, isso deixou marcas muito profundas dentro de mim, dentro do meu subconsciente, né? Uma criança interior ferida que eu carreguei pela vida sem entender essa criança. A vida passou, as coisas começaram a se resolver. Eu internalizei os meus traumas, achando que eu tinha superado todos eles, porque naquela época, naquela idade, eu tive que crescer muito rápido. Eu praticamente não, eu tive uma infância, mas dentro de mim eu não me sentia como criança, eu me sentia como uma pessoa que tinha que dar um jeito para poder ter uma vida melhor. uhum, E naquela fase eu comecei a crescer muito rápido, eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu já trabalhava como babá, eu já trabalhava fazendo limpezas para as minhas professoras, para minha família. E nessa estrada, com 16 anos, eu tive um problema muito grave com as drogas, eu fiquei viciada no crack por 1 ano, a minha família achou que eu ia morrer, e um dia eu acordei, como todos os outros dias, me preparando para encontrar com os meus amigos, a galerinha da droga, para poder correr atrás da droga. Aí veio uma voz e falou assim para mim: acabou. Aí eu olhei no espelho, olhei dentro dos meus olhos e me vi como eu estava naquele estado e falei assim: acabou. E depois daquele dia eu nunca mais usei o crack. Aí eu voltei para a uhum, escola, terminei o segundo grau, fui morar com a minha mãe, que tinha se mudado para Joatuba, ela tinha conseguido construir um barracão, que também era bem, a gente morava em um barracão que era o piso, desculpa, era de uhum, cimento, as paredes eram de tijolo, a gente tinha só um banheiro, sem porta, e o cercado, né, de cerca de arame. E eu fui morar com ela, e naquela época foi uma época que eu fui terminar o segundo grau, naquela região de Joatuba, uhum, e aí eu conheci uma professora de português, a professora Rosângela, que eu não tenho mais contato, infelizmente, é uma pessoa que eu gostaria muito de encontrar na minha vida para poder dar um abraço e agradecer. Porque ela ensinou uma oração muito poderosa para mim, que é a oração do Sou Perfeito, Alegre e Forte, tenho amor e muita sorte. A Marisa Monte até fez uma música com essa oração. Eu comecei a praticar essa oração com os meus 16 anos, 16, nessa fase, quase 17. E aí, aquilo ali me dava uma força.
E Uhum. nesse trajeto eu comecei a visualizar, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu comecei a visualizar a minha vida, uma vida melhor, e aí as coisas, eu continuei trabalhando, estudando, e essa é a minha base, a minha história de vida, que eu tinha Uhum. vergonha disso, eu comecei a falar disso há 4 anos atrás, porque eu guardei isso como um segredo dentro de mim, Uhum. Uhum. porque eu sentia que, nossa, que vergonha eu nascer uma família assim, ter tido uma mãe moradora de rua, ninguém pode saber disso. Portanto que eu fui casada, 8 anos, o meu ex-marido, que é o pai das minhas filhas, não sabia dessa história, as Uhum. minhas filhas não sabiam dessa história, eu fui contar essa história para elas no final do ano passado. Para resumir, eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro com 19 anos, Uhum. e, na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro para poder passar um carnaval. Eu tinha sido mandada embora do meu trabalho e a minha família até falou: você é louca? Porque eu falei assim: ah, eu vou para o Rio de Janeiro passar o carnaval. Eles falaram: como que você vai para o Rio de Janeiro sendo que você está desempregada, você está só com um salário mínimo, que é o seu acerto, você vai voltar com a mão na frente e a outra atrás, na miséria. Uhum. Mais uma vez, a minha intuição me guiou, falou: vai. Eu fui com as minhas amigas, curti o carnaval. No carnaval, eu comecei a fazer contatos no Rio de Janeiro, consegui um emprego em um restaurante. Fiquei no Rio de Janeiro, comendo miojo, passando dificuldade, dividindo a cama com outras pessoas. Só que foi muito rápido, porque nesse processo eu conheci uma pessoa muito especial, que não foi o meu ex-marido, mas que foi o meu ex-noivo, Uhum. e foi uma pessoa que me ajudou muito, 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 muito. Aí eu comecei a estudar inglês, eu fui para a Holanda, estudei inglês lá e voltei. Voltei para o Rio, continuei estudando inglês, ia começar a fazer uma universidade, que a minha vida tinha melhorado naquela época. Tinha uma pessoa, né, o universo colocou uma pessoa no meu caminho para Uhum. me ajudar. E nesse processo, eu acabo conhecendo, a gente acaba terminando o nosso relacionamento, ele termina comigo, e eu acabo conhecendo meu ex-marido, e eu venho para a Dinamarca. E eu falava mal o inglês, porque eu tinha acabado de aprender o inglês, mas o inglês era um dos meus grandes sonhos. E eu consegui realizar esse sonho. Uhum. Aí chegou aqui, a minha vida deu uma guinada muito grande. O meu ex-marido, ele tinha uma empresa, aí a empresa dele começou a crescer. Depois que a gente casou, a empresa dele começou a crescer, ele começou a ganhar muito dinheiro. A gente teve a primeira filha, aí depois a gente teve a nossa segunda filha, e aí veio a crise, e aí eu decidi divorciar. Uhum. Nessa situação do divórcio, eu estava estudando, eu estava fazendo universidade aqui para assistente social, eu já estava com a vida assim mais ou menos estruturada, achando que eu estava com tudo certo. Nossa, eu não tinha Uhum. trauma. Eu olhava para mim como uma mulher assim que não tinha trauma nenhum. Nossa, Fernanda, parabéns. Apesar de tudo que você viveu, você superou. Você é uma mulher muito poderosa. Olha essa história de vida para mim, né? Porque eu não dividia com ninguém isso. Porque Aham. eu decidi me esconder por detrás, sei lá, né, disso. Só que aí, depois do divórcio, eu abri uma empresa aqui na Dinamarca. E nessa época, eu já estudava a lei da atração. Até onde que eu descobri que eu já fazia as técnicas de visualização, que muita pessoa acha que é meditação, e também pode ser, é uma forma de meditação Uhum. ativa. Eu descobri, falei, nossa, muita coisa que eu já faço, afirmação positivas, tudo bem. Só que aí foi em 2014, eu começo o processo da minha loja, abro a minha loja, a gente inicia o processo em 2014, abrimos a loja em 2015. Era uma loja que eu manifestei também visualizando, era uma loja, eu consegui abrir uma loja no centro de Copenhague, na quinta rua mais cara do mundo, 3 andares, trabalhando com marcas muito conceituadas no mercado americano e europeu. A gente tinha de Uhum. tudo para dar certo. Eu tinha um time sensacional de funcionários que eu contratei, né, pessoas com muita experiência no ramo. Só que a loja, ela não aconteceu. Ela aconteceu, mas a gente tinha uma grande dificuldade em fazer vendas. Uhum. Por mais que a gente estava na melhor localização, com tudo para dar certo, tudo, a coisa não andava. Em 2018, final de 2018, a gente
teve um problema em uma outra empresa, que era onde a gente tirava os meios financeiros para poder ir mantendo a loja até a gente conseguir, né, aquela estabilidade. Para quem Uhum. para quem é autônomo, né, entrepreneur, aqui sabe como que é esse processo de construir uma empresa, né? Leva tempo. Uhum. No momento que a gente achou que as coisas estavam melhorando, a marca que a gente trabalhava, que foi a primeira marca, ela, depois de 30 anos, ela vai e quebra no mercado europeu. Aí a gente teve que se virar para poder começar a arrumar outras marcas para continuar dando o processo, continuar com o nosso Uhum. processo, porque a gente estava começando a crescer. Aí a empresa que a gente tirava o caixa para colocar na loja, que tinha uma renda, tipo assim, de 200 milhões por ano e que estava Uhum. bombando já há mais de 10 anos no mercado, quebra. Aí eu tive que fechar a loja. 6 meses eu tive que ficar trabalhando dentro da loja, sozinha, porque eu tive que mandar todo mundo embora, porque eu não tinha mais condições de pagar e eu precisava encerrar aquele processo. Uhum. Naquele processo, eu comecei a encarar todas as minhas sombras. Além de fechar uma loja sozinha, o meu sonho está sendo tomado de mim, porque era o meu Uhum. sentimento, né? A minha mentalidade naquele momento era aquela. Eu ainda sofri com a perseguição de uma amiga, que era uma amiga de mais de uma década, Uhum. se tornou uma psicopata, começou a tentar destruir a minha vida, perdi várias amizades ao mesmo tempo. Parece loucura, né? Mas eu tinha Uhum. que cair no fundo do poço. Naquele momento, eu já praticava fazer outras práticas. Eu praticava o Ho'oponopono. Uhum. E aquilo ali me ajudou um pouco. Mas no dia, que eu lembro até hoje, que foi o dia 23 de dezembro de 2018, foi um dia antes do Natal, que eu virava, na hora que eu virava a chave assim, ó, para fechar a loja, do lado de fora, a voz que falou para mim quando eu tinha 16 anos, agora acabou com crack, ela voltou e falou assim para mim, agora você vai meditar. Nossa. Aí eu voltei para casa e depois daquele dia eu nunca mais parei de meditar. Aí eu comecei a meditar, eu comecei com a minha própria prática, eu usava a prática do Ho'oponopono, como era a ferramenta que eu Uhum. estava conectada naquela época. Aí eu começava a repetir as frases, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Como ficava muito longo, aí eu repetia só as 2 últimas frases. Eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata. Era o meu mantra de meditação, que era Uhum. o meu foco, para conseguir esvaziar a minha mente. Nesse processo, em curto prazo, eu vi que eu não estava sofrendo por causa do encerramento da loja. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. Porque se fosse antigamente, eu querer me matar. Uhum. Eu ia ter que ir para o psicólogo para tomar um tarja preta. Eu ia perder a vontade de viver. Porque para mim, tipo assim, era a minha última oportunidade na vida. E, tipo assim, acabou. Uhum. Só que não, com a meditação, eu comecei a ficar grata. Eu era uma pessoa muito materialista. Tudo assim para mim era dinheiro. Por isso que eu fui para o mundo da moda. Era Uhum. status. Eu tenho ainda, não é que eu tinha, né? Porque eu não vou me desfazer dessas coisas assim, mas Uhum. não uso tanto igual antigamente. Mas eu tenho um closet cheio de bolsas da Chanel, da Gucci, Louis Vuitton, Rolex. Quem sabe, quem Uhum. conhece essas marcas, sabe que são coisas muito caras. Sim. Então, na minha cabeça, era sempre assim, a última bolsa, o último relógio, o último sapato. Eu Uhum. comecei a me desconectar disso. Eu parei de usar as minhas coisas nesse processo da meditação. Um dia, eu estava na cozinha da minha casa e aí eu ouvi, pela primeira vez, o cantar de um pássaro. Aí eu falei assim para a menina que trabalhava comigo na época, a minha secretária, eu falei, nossa, olha que lindo, você está ouvindo isso? Aí ela falou assim, ele está aqui todos os dias cantando. Aí foi nesse dia que eu comecei a entender Nossa. que eu precisava, né, meditar. Aham.